Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. São 19 horas e 1 minuto desta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. E daqui a pouquinho nós iniciaremos o estudo bíblico desta noite, cujo título é Da Liberdade Cristã, capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster. Vou começar com uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, agradecidos te somos, ó Pai, por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e de compartilhar conhecimento que dela decorre. Que o Senhor nos assista, nos dirija e que possamos entender completamente este assunto de que vamos tratar nesta hora. Em nome de Cristo, amém. Meu prezado irmão, minha querida irmã, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster. Eu faço aqui uma nota introdutória. É provável que você que me assiste nesta hora já tenha ouvido a respeito do que eu vou falar agora, dito por mim ou por outra pessoa, mas esse livro, Confissão de Fé de Westminster, é um documento que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como fiel exposição das doutrinas em que cremos. E este livro foi resultado da produção de vários teólogos no período de 1643 a 1649. Ele foi produzido na Abadia de Westminster, de 1643 a 1649. Foram 121 teólogos que lá se reuniram para produzirem este documento doutrinário. Então, o que eu vou trabalhar hoje da liberdade cristã e da liberdade de consciência tem 4 itens. Eu leio os itens e faço comentário em seguida, assim que eu vou trabalhar. O primeiro item diz o seguinte: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Em serem libertos do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem eles livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, são movidos de um medo servil, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e de espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, mas sob o Novo Testamento a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles livres do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a lei judaica e tendo mais ousadia no acesso ao trono da graça e mais plenas comunicações do gracioso Espírito de Deus do que ordinariamente alcançavam os crentes sob a lei. Bom, vamos comentar. Quando se fala em liberdade, talvez se pense em algo bem amplo, bem sem limites. Os seres humanos gostam da liberdade, todos gostamos de liberdade. Os seres não humanos também. Os pássaros gostam de liberdade, os animais da selva gostam de liberdade. A liberdade é uma conquista, é um bem, é um direito fundamental. Pois bem, a liberdade, ela nunca poderá ser ilimitada, porque a minha liberdade ilimitada vai encontrar ou colidir, vai de encontro, esse é que é o verdadeiro de encontro, né? Vai de encontro ao direito do outro. Então, o que eu considero como algo livre para mim, para eu fazer, para estabelecer para a minha vida,
pode ir de encontro, chocando, fazendo oposição ao direito do outro. Então, nesse primeiro momento, é preciso entender que a liberdade ela nunca é ilimitada. Isso posto, qual a liberdade a que se refere o texto desta confissão de fé? Ela diz que a liberdade consiste em serem eles, quer dizer, os crentes, libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e da maldição da lei. Então, não há sobre aqueles que estão em Cristo nenhum tipo de prisão, porque Cristo os libertou de uma única vez. E aí eu lembro o hino 150 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz assim o hino 150, Salvação Perfeita: livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez. Amigo, acredita. No Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Então, é algo feito de forma permanente. É esta redenção que foi conquistada por Cristo na cruz. Então, somos livres nesse sentido. Livres do poder deste mundo, da maldição da lei moral, libertos do poder de Satanás sobre nós, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Somos livres porque Cristo nos libertou de uma única vez. Então, esse primeiro item do capítulo 20, do título da liberdade cristã e da liberdade de consciência, fala desse tipo de liberdade. Todos esses privilégios eram comuns também na antiga aliança, no antigo pacto, no pacto da lei, no Antigo Testamento. Mas aqui, no Novo Testamento, tudo isso foi ampliado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Fomos remidos de uma única vez. Vamos para o item 2. O item 2 diz assim: só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos, por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. E querer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Vamos compreender isto aqui. Só Deus é Senhor da consciência. Só Deus é Senhor da consciência. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela respeita a consciência dos crentes, chamado foro íntimo. Inclusive, o nosso Código de Disciplina, no primeiro capítulo, já faz essa observação, que é resguardada essa liberdade de consciência. Ou seja, o que eu penso, eu sou responsável pelo que eu penso, e o que eu penso, desde que ele não se converta num ato que cause algum tipo de inquietação na coletividade, então eu sou livre para pensar da forma que eu penso. Cada um tem essa liberdade de consciência diante de Deus. E a igreja não tem jurisdição sobre a consciência. A consciência é foro íntimo, cuja prestação de contas há entre cada crente e Deus. Mas a igreja, ela é vigilante sobre os atos dos crentes, sobre cada conduta, cada comportamento dos crentes, e que podem esses atos
ser uma expressão do que eles pensam, da consciência deles. Mas a consciência em si, o que está lá dentro, subjetivamente, dentro do sujeito, a igreja não tem jurisdição. Ela não pode condenar aquele que pensa da forma tal. Certo? Pois bem, só que o que às vezes acontece? Determinadas igrejas, ou determinadas pregações, ou determinadas formas de pastoreio obrigam essa consciência para fazer coisas que a Bíblia não ordena, ou às vezes até proíbe. Há determinados pastoreios, há determinadas pregações que levam o crente a uma conduta que, no entendimento desses pregadores ou dessas igrejas, esses crentes estão condenados, mas não estão de acordo com a Escritura. É uma lei da igreja local e não uma lei da Escritura. Isso é preocupante, porque a igreja precisa andar conforme a Escritura, conforme a Bíblia. E qualquer norma que se implemente fora do que as Escrituras estabelecem, além de ferir as Escrituras, obrigam a consciência dos crentes a pensar e agir de uma forma em desacordo com a própria Escritura. Então, esse item 2 aqui, ele nos esclarece exatamente isso. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à palavra. Quer dizer, mandamentos humanos contrários à palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dessa palavra. No outro momento das nossas leis, aí eu vou me ater aqui à nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Constituição, ela diz que todo crente deve ser sujeito às autoridades da igreja enquanto essas autoridades permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Assim diz o texto aqui, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. E requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Mas é importante considerar também algo interessante aqui, importante aqui. Talvez a sua forma de pensar seja mais livre do que o conjunto da sua igreja, não somente a liderança da sua igreja, mas também outros irmãos da sua igreja. Talvez a sua forma individual de pensar seja assim. Mas acontece também que nós lemos nas Escrituras que se o meu irmão ele acha condenável comer carne e só come legumes, o exemplo que o apóstolo Paulo dá da boa convivência em público, né, ali no corpo de membros da igreja, Paulo diz o seguinte: se o teu irmão se escandaliza porque você come carne e ele só come legumes, deixa de comer carne. Quer dizer, há determinadas coisas que você pode deixar de fazer, não pela consciência sua, mas pela consciência alheia, para promover o bem coletivo. Quer um outro exemplo? Uma coisa que certamente faz as crianças sofrerem muito, eu acho que hoje em dia nem tanto. Na época da infância, e que é no dia 27 de setembro, dia que comemora a história daqueles dois santos chamados Cosme e Damião, e que se distribuíam doces nas ruas, e as crianças crentes ficavam extremamente angustiadas, porque eram orientadas por seus pais a não comerem doce naquele dia. E talvez, mas por que talvez eles perguntassem, né? Por que não pode comer? Porque, segundo os que oferecem os doces,
teria uma certa devoção àqueles dois irmãos chamados Cosme e Damião, e que dois médicos, inclusive, né? E que seria uma idolatria. Esse é um problema sério de consciência, porque na consciência daquela criança, ela não é uma devota de Cosme e Damião, então para ela, aquilo ali não tinha valor algum. Ela queria o doce, queria se alimentar daquele tipo de comida. Mas por causa da orientação dos pais, para não escandalizar a igreja e tudo mais, ela deixava de comer aquele doce. Não que fosse fazer algum mal físico a ela, ou que se aquilo ali expressasse uma adoração dela àquele santo de uma outra religião. Mas o importante ali é que ela se privava de comer e não escandalizava os outros. Essa parte do escândalo, ou de evitar o escândalo, é importante. Mas também, se ela comesse, não haveria mal nenhum. Não causaria problema algum nela e também nem na coletividade, porque, afinal de contas, ela não estava prestando nenhum tipo de adoração àquela santidade, vamos dizer assim. O item 3 do nosso estudo. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem, por isso mesmo, o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias de nossa vida. Bom, aqui é aquilo que o Paulo vai dizer em uma das suas cartas, que diz assim: nós pecaremos mais para que a graça de Deus seja mais abundante? E ele diz: de modo algum. Nós fomos libertos para fazer o que é correto, fazer o bem, e não usarmos esta liberdade para pecar, usar a liberdade para transgredir contra a lei de Deus. A liberdade não é para infringir a lei, desobedecer a lei de Deus. A liberdade é para livremente servir a Deus, fazer o que Deus determina, ordena na sua palavra, e não para pecar. Então, aquele que, sob pretexto da liberdade, quer pecar ainda mais, não, eu sou livre, então eu vou cair na gandaia, eu vou fazer o que me der na telha e não quero que ninguém me proíba de fazer isso, porque eu sou livre. Ser livre para o serviço de Deus, livre para o bem, livre para a glória de Deus e não para a ofensa do próprio Deus. Vamos para o último item do nosso estudo desta noite. Diz o texto: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza, ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto e ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com as censuras da igreja. Vamos resumir isso aqui. Todo cidadão deve obediência às autoridades constituídas. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, para falar das autoridades dos entes públicos do nosso país. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Poder executivo, representado pelos governantes, os chefes de cada ente, o chefe do poder nacional, presidente da República,
o chefe do governo estadual, governo do estado, o chefe do executivo municipal, o prefeito, os cargos legislativos, o presidente da Câmara Federal, Câmara Federal dos Deputados, Câmara dos Deputados Federais, a Câmara, o presidente do Senado, representando o Senado Federal, o Senado que representa os estados, e é a Câmara que representa o povo, a casa do povo, a Câmara Federal, né? E essas duas casas formam o Congresso Nacional. E no Poder Judiciário, todo aquele escalonamento do Poder Judiciário até o Supremo Tribunal Federal, que é o ente, que é o cargo maior, né, que é a instância maior, melhor dizendo, de todo o Poder Judiciário. Vão subindo as instâncias, tem na parte da base, né, tem as primeira instância, depois vem a segunda instância, vem depois os tribunais superiores e, por fim, vem o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, todo cidadão deve obediência às autoridades. É isso que o texto está dizendo. Não somente os crentes, mas principalmente os crentes. E também as Escrituras dizem que nós devemos orar em favor dessas pessoas que estão revestidas de autoridade. Elas estão com a autoridade que lhes foi dada pelo voto popular e estão ali. Elas estão ali para o bem, para o bem. Toda a autoridade, ela é eleita, ela é colocada no cargo para o bem. Não significa dizer que ela cumpre isso, mas ela está ali para isso. E ela deve ser respeitada como tal. E diz o texto que quaisquer opiniões que forem manifestas de modo público, que venha a ser algo que demonstre esse desrespeito a essas autoridades, essa pessoa fica sob a possibilidade da censura por parte da própria igreja. Porque há um princípio muito importante no cristianismo, que é a promoção da paz. E se você quer fazer qualquer mudança no seu país, na sua igreja, onde quer que você atue, você deve seguir os caminhos adequados. Tem aí, o judiciário mesmo é um caminho para você buscar um direito, para você buscar uma reparação. Você não precisa sair brigando com todo mundo, atropelando todo mundo. Você se sente lesado, procure assistência jurídica e procure a reparação. Você não precisa pegar de uma arma e tirar a vida da pessoa. Não é a lei de talião, ou, enfim, o olho por olho, dente por dente. Você tem que seguir os caminhos adequados para que você tenha uma reparação daquela lesão que lhe foi causada. Então, aquele que, diz o texto aqui, aqueles que publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto, ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que, por sua própria natureza, pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivos da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com as censuras da igreja. Então, é importante você respeitar as autoridades, sejam elas as seculares, sejam elas da igreja, para a promoção da paz. O dia que você estiver exercendo a autoridade também, você vai querer certamente ser respeitado. E o respeito se deve ao cargo em si. Talvez não à pessoa que ocupa, mas ao cargo em si. Aquele posto, ele requer respeito. Uma presidência da República requer respeito. Um governador de estado, um governo estadual, vamos dizer assim, requer
respeito. Um prefeito municipal requer respeito. Um pastor requer respeito. Enfim, as autoridades, de um modo geral, devem ser obedecidas e respeitadas para que se promova a paz. Então, a liberdade que temos é uma liberdade que nos deixa à vontade para fazer o bem. E quem faz o bem não tem nem que se preocupar com a lei. A lei existe para corrigir erros, para punir os desobedientes, para trazê-los à ordem, para manter a ordem social. A lei existe para isso. Não foi uma lei feita para você especificamente. Foi uma lei feita para que, se alguém desobedecer, seja corrigido e promova a reparação decorrente da sua desobediência. Eu quero que Deus o abençoe nesta noite e que você pense bastante na sua liberdade. Você é livre, livre por Cristo para fazer o bem, livre para ajudar as pessoas, livre para andar em caminhos direitos. Você fazendo isso, não se preocupe. A lei não vai atingir você para puni-lo, para impedi-lo de seguir esse caminho do bem. Que Deus o abençoe, uma ótima noite e a gente se encontra numa outra oportunidade.